Olá, meus amados, boa tarde na paz de Cristo Jesus. O Senhor vos encha da sua graça, do seu poder, da sua unção. Estamos chegando no final da semana e com certeza foi uma semana de paz. Lembra quando nós dissemos no início da semana que eu tinha certeza que seria uma semana abençoada na sua vida? Então, pode ter certeza que foi uma semana abençoada e nós podemos dizer isso. Pai do seu irmão Marli, Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus pela vida da sua vida, a vida de tantos do Senhor. Então, agora, querido, como eu digo sempre, todas as lives, vá convidando os seus contatos aí no Facebook. Paz, irmão Cícero. Então vá convidando aí, vá colocando aí, vá trazendo aí, chamando, aliás, né, para a sua sala de vídeo. Vá convidando porque é para as pessoas receberem mais, serem abençoadas, ouvirem mais daquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, coisa extraordinária, irmãos. A palavra de Deus, ela é a verdade. Não tem como mudar. Ninguém muda o que a palavra de Deus diz. O que está escrito, diz a palavra, que é para nossa edificação. Está escrito. Então, vá chamando as pessoas, vá sendo esse instrumento de Deus para abençoar, para conduzir, para que essas pessoas recebam da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo assim de muita incerteza, de muita dúvida, de muito medo, muito temor. Não é? Uns dizem, é tanta coisa que é dita aí, né? A gente vê aí, os cientistas não sabem, estão perdidos, os governos estão perdidos, quer dizer, está todo mundo aí sem saber o que fazer, mas nós não precisamos ficar dessa maneira, porque nós já temos a segurança do Senhor. Paz, irmã Marinete, irmã Rosilene, Deus abençoa, né? Naubert, Deus abençoe. Então, nós temos a segurança do Senhor, a segurança da palavra de Deus. O próprio Senhor nos disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, Ele mesmo é que nos disse, o que adianta vocês estarem ansiosos? Então, a gente vê as pessoas, uma ansiedade, a gente vê as pessoas assim, que não sabem o que pensar, não sabem o que dizer. Eu tenho conversado com algumas pessoas, meu Senhor, como as pessoas estão totalmente inseguras, sem saber o que fazer, porque as incertezas são muito grandes. Então, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, paz, meu socorro, Maria do Socorro, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, o Senhor Jesus nos disse, não vos preocupeis, descansem, é assim que nós devemos caminhar. Paz, irmã Maria de Jesus. Então, vamos caminhar assim, meu irmão? E hoje eu quero ministrar a terceira parte, né, do assunto, sobre o Senhor que cura. Eu quero ler a palavra do Senhor, que está lá em Êxodo, capítulo 15, verso 26, que diz assim, se vocês derem atenção à voz do Senhor, seu Deus, se obedecerem ao que eu disser, fizerem o que eu acho certo e guardarem os meus mandamentos, contem com a minha bênção. Não deixarei que vocês sofram nenhuma das doenças que mandei aos egípcios. Eu sou o Senhor que dá saúde a vocês. Então, eu quero hoje falar algumas atitudes que a Bíblia nos dá aqui, Jesus nos ensinando, e a palavra do Senhor nos ensina em tantos lugares, em tantas passagens, e eu quero tratar hoje aqui de 5 atitudes que eu devo ter para que eu veja o milagre da cura acontecer, para que eu veja o milagre acontecer. Isso é bíblico, e o que está na Bíblia é absolutamente certo, não tem como errar, não tem como falhar, pois o Senhor Jesus mesmo disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, o que está escrito na palavra de Deus é absolutamente certo o que acontece. Então eu quero tratar dessas 5 atitudes. Guarde bem, porque é importante. Olha, como é importante você guardar. Você ter aí. Se você
não quer escrever, agora não precisa, mas você vai ficar na live, você assista de novo. Pegue um caderno ou um papel, como você queira, e vá escrevendo, né? Pegue os textos que eu vou dar aqui e vá estudando sobre isso. Você vai ver que é muito mais fácil se andar nesta dimensão de vida, de fé, de esperança, de confiança e certeza que Deus atende. Então, vamos lá? Primeiro, não duvidar em nenhum momento do poder do nome de Jesus. Em nenhum momento eu devo duvidar do poder do nome de Jesus, porque a própria palavra nos diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E que diante desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, no céu, na terra, debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o nome de Jesus tem todo o poder. E ele disse que nós poderíamos usar o seu nome, a autoridade do seu nome. Então, a primeira atitude para a gente ter, ver, vivenciar o milagre da cura, o milagre nas nossas vidas, é não duvidar em momento algum do poder e autoridade do nome de Jesus. Aí você diz assim, mas pastor, eu não duvido. Ok, mas e quando é necessário, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente achava que ia acontecer, e aí? E eu já vi muitas pessoas, eu clamei, eu pedi, eu falei, eu chorei, tudo, e não aconteceu. Calma, meu irmão. O poder do nome de Jesus não mudou. Ele continua o mesmo. E ele age em seu favor e em meu favor, para a glória do Senhor. Então, veja bem, não duvide em nenhum momento do poder e autoridade do nome de Jesus. Lá em Mateus 21, 21, Jesus nos dá uma orientação tremenda para as nossas vidas. Olha só o que ele diz. Então Jesus disse, verdadeiramente, se vocês tiverem fé e não duvidarem, viu aqui, se vocês tiverem fé e não duvidarem, existem duas coisas interessantes. A primeira é ter fé, a segunda é não duvidar. Vocês vão poder fazer coisas iguais a esta e muito mais. Vocês podem até dizer a este monte das oliveiras, atira-te no mar, e ele o fará. Quando a gente duvida, por que Jesus tratou dessa questão, colocando que eu devo ter fé e não duvidar? É porque se alguém duvida de outra pessoa, ela está duvidando não somente de alguma palavra que a pessoa disse, mas ela está duvidando do caráter daquela pessoa. Em outras palavras, ela está falando que aquela pessoa não é verdadeira. Que aquilo que a pessoa está dizendo não funciona. Então está duvidando do caráter. Quando eu duvido do poder de Deus para a minha vida, se eu duvidar, eu estou duvidando do caráter de Deus. Eu estou duvidando da palavra de Deus. Então, por isso que Jesus disse, se você pedir com fé e não duvidar, aí ele vai dizer, vocês vão ver todas estas coisas que vocês viram acontecerem com vocês, e vocês verão coisas maiores ainda, como por exemplo, vocês podem dizer aqui a esse monte das oliveiras, atira-te do mar, e ele vai se atirar. Isso, humanamente falando, é uma coisa que a mente humana não alcança. Alguém dizer a um monte se atirar no mar? Mas o que Jesus está ensinando aqui é a fé sem dúvida. É o poder dessa fé, o poder que há no nome de Jesus Cristo, e eu ter essa fé e não duvidar em hipótese alguma do que o Senhor me diz é verdade, do que a palavra de Deus me diz é verdade, e eu vou crer independentemente de qualquer circunstância ou situação. Ok? Primeiro. Segundo, não murmurar, porque não aconteceu ainda como eu esperava. Eu já vi tanto isso, irmãos. Eu já vi tantas pessoas murmurarem. Mas eu clamei a Deus,
Deus não me atendeu. Por quê? Porque a pessoa quer quer que Deus haja do jeito, no tempo, como ela espera que seja. E Deus nunca vai agir do jeito do homem. Porque se Deus agisse do jeito do homem, Deus não era Deus. E Ele é Deus. Então, nós é que temos que ter esse cuidado, para não nos deixar levar por esse tipo de sentimento. Murmurar, porque não aconteceu ainda. Porque não foi do jeito que eu esperava. Não, eu tenho que esperar no Senhor e acabou. E eu não tenho que murmurar coisa nenhuma. Olha o que a Bíblia diz para nós lá em 1 Coríntios 10, 10. E diz assim, ó: não murmureis contra Deus e sua maneira de tratar vocês, tal como fizeram alguns deles, isto é, lá no Antigo Testamento, porque foi por isso que Deus enviou seu anjo para destruí-los. Lembra lá que murmuraram e ficaram no deserto por causa disso? Murmuraram e foram soterrados? Porque murmuraram contra Deus. Meu irmão, nunca faça isso. Não murmure contra o Senhor Jesus, não murmure contra a palavra de Deus, mas diga: Senhor, eu aceito a maneira como o Senhor quer fazer. Eu espero no Senhor com confiança, eu estou certo de que o Senhor fará o melhor para a minha vida. Não murmure. Terceiro, pedir com fé, certo que o Senhor tem o controle de tudo e pode tudo. Pedir com fé, certo que o Senhor tem o controle de tudo e pode tudo. É assim que eu tenho que pedir a Deus. É com essa fé, com esta segurança, com esta confiança, sem duvidar, sem murmurar. E olha o texto, Tiago capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ó: portanto, se vocês não pedirem com fé, não esperem que o Senhor lhes dê nenhuma resposta concreta. Está vendo aqui? Se vocês não pedirem com fé, não esperem que o Senhor lhes dê nenhuma resposta concreta. Fé. O que é isso? Fé é confiança absoluta. Não duvido, não murmuro, e quando eu peço, eu tenho certeza que o Senhor vai atender, vai responder. Do jeito dele, não do meu. Não da minha maneira. Porque se fosse da minha maneira, não precisava Deus me responder. Se fosse do jeito que eu acho que tem que ser, não precisava Deus responder. Deus vai responder da maneira dele, no tempo dele, para que isso venha glorificar o nome do Senhor. Então, não espere, meu irmão, se não pedir com fé, com essa confiança, com essa segurança, sem duvidar, não espere que você não vai receber resposta concreta de Deus. Viu? Está lá em Tiago, capítulo 1, verso 7. Leia depois lá, ok? Quarto, não estipular tempo para a resposta de Deus. Irmãos, isso aqui é um negócio sério. Eu tenho certeza que você que está aqui na live comigo, e você que vai ver depois, eu tenho certeza que você já ouviu isso que eu vou dizer aqui. Alguém chegar e, a título de profecia, como uma palavra profética, chegar e dizer assim: marque o dia, conte os dias, dentro de tantos dias Deus fará isso. Eu tenho certeza que você já ouviu muito isso. Eu tenho certeza. E eu também já ouvi. Eu já ouvi demais isso para mim. Dizendo com relação a minha pessoa. Conte os dias. Eu, na minha cabeça, eu não vou nem contar. Porque eu já sei que não vai acontecer. Não porque eu não tenha fé. Não porque Deus não tenha falado comigo. Mas é porque Deus não age assim. Deus, eu não tenho o direito de contar o tempo. Eu não tenho o direito de estipular tempo que Deus vai responder a minha oração. Irmãos, eu digo para vocês uma coisa muito interessante.
Em outras lives, tem tempo que eu falo isso, mas é bom repetir, porque é pertinente ao que nós estamos falando. Eu tenho resposta de oração, eu tenho o Senhor respondendo oração para mim, que eu fiz há 5 anos atrás. Um clamor que eu fiz ao Senhor há 5 anos atrás. Não aconteceu nada naquela época. Não aconteceu nada, mas nem por isso eu deixei de crer. Continuei crendo que o Senhor já tinha ouvido a minha oração, ouviu a minha oração, e no tempo dele ele ia agir. Pronto. A resposta veio. No tempo de Deus, da maneira de Deus, do jeito que ele quis. E glória ao Senhor por isso. Meu irmão, guarde bem isso aí que eu vou lhe dizer. O tempo de Deus não está vinculado ao tempo do homem. Pastor, isso é óbvio. Claro, mas parece que a maioria das pessoas esquece isso. Que o tempo de Deus não está vinculado ao tempo do homem. Daqui a tantos dias, eu vou fazer isso para você. Meu irmão, a Bíblia tem alguns casos, que não são muitos, são poucos, em que Deus disse que em um período de tempo ele ia fazer. Mas ali foi direcionado, foi algo totalmente direcionado, a gente vendo. Mas essa maneira hoje, que se tem aí de dizer, conte os dias em tantos dias, a Bíblia, para mim, é o meu manual. É onde está a verdade para mim. Ela é a verdade em si. Então é na palavra de Deus que eu me firmo. Podem dizer para mim o tanto que quiserem. Já disseram que eu ia ganhar isso, ia ganhar aquilo. Conte os dias, dentro de 3 meses você vai ter isso. Dentro de 2 semanas você vai ter isso. Eu não tive nada disso. O que eu recebi do Senhor foi aquilo que na palavra de Deus está escrito como princípio, dizendo que o Senhor faz. E quando eu oro com esta fé, sem duvidar, sem murmurar, com esta confiança, então eu vou ver o milagre acontecer. Então, guarde bem isso que eu estou lhe dizendo nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Isso é muito importante para uma vida cristã equilibrada, para uma vida cristã de fé, para você não estar oscilando na sua vida, para não ficar sendo levado por qualquer tipo de informação, ou qualquer tipo de colocação feita dizendo que foi Deus que falou, mas que você tenha a firmeza da palavra de Deus. Se firme lá, está na palavra, então eu creio. Né? Eu não estou dizendo que Deus não possa usar alguém para falar alguma coisa para outra pessoa, mas quando Deus fala, ele fala com um propósito. Tem um propósito, você pode ter certeza disso. Então, querido, e a quinta atitude que nós devemos ter, eu vou falar só dessas 5, né? Tem muitas, mas só dá tempo para 5, né? Então, veja bem, clamar e adorar. Clamar e adorar são atitudes importantíssimas para alcançar a vitória. Eu vou ler o texto, que está em João capítulo 11, versos 41 e 42. Olha como Jesus nos ensina isso. Mas como é tremendo o que Jesus nos ensina. Jesus chega lá no túmulo de Lázaro, onde estava Lázaro sepultado, e então ele faz esta oração. Ele diz assim: Pai, graças dou ao Senhor, porque me ouviu. Em outras versões diz, porque sempre me ouves. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas disse isto por causa destas pessoas que se encontram aqui, para que creiam que o Senhor me enviou. Olha que ensinamento tremendo Jesus está nos dando aqui, sobre clamar e adorar. O Senhor, primeira coisa que ele fez foi adorar. Pai, graças te dou. Viu aí? Adoração, gratidão, louvor a Deus. Graças te dou,
ao Senhor. Ó Senhor, porque me ouviu. Então ele agora nos ensina essa lição maravilhosa, dizendo, olha, é assim que tem que ser a oração. É assim que vocês têm que fazer. Quando nós vamos lá para o Pai Nosso, que ele nos ensinou, está exatamente isso aqui. Ele nos ensinando tudo isso. Meu irmão, antes de você pedir qualquer coisa, adore ao Senhor primeiro. Louve ao Senhor primeiro. Exalte ao Senhor antes de pedir. Depois peça, não tem problema pedir. Peça ao Senhor e Ele atende. Porque Ele tem prazer em atender. Ele tem prazer em fazer. Ele tem prazer em agir. Ele tem prazer em te dar o melhor. Ele tem prazer de fazer com que cada dia mais você e eu tenhamos vida e vida com abundância. Isso não significa dizer que é riqueza, mas significa dizer uma vida próspera na presença de Deus. Próspera espiritualmente, que é o mais importante. Deus quer que vivamos assim. Então Jesus está nos ensinando, dizendo, olha, você pode clamar, não tem nenhum problema clamar. Pois a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Mas adore primeiro, adore ao Senhor. Olha o que ele diz, Pai, graças te dou. Meu irmão, quando você levantar de manhã, faça isto, agradeça a Deus pela noite que você recebeu de Deus. Agradeça a Deus pelo sono que o Senhor te deu. Louve a Ele, exalte ao Senhor, bendiga ao Senhor. Tem gente que levanta, só faz levantar, abrir os olhos, vai lá, lava o rosto, se arruma, vai embora, nem se lembra de dar graças a Deus pela noite abençoada que o Senhor deu, pelo sono tranquilo, que descansou, por ter acordado com vida. Tudo isso a gente precisa fazer, meu irmão. Glorificar a Deus. E pode pedir. O Senhor Jesus estava dizendo, Senhor, meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto, porque o Senhor sempre me ouviu. Mas agora, eu quero que eles entendam isso, que o Senhor me enviou. Isso antes isso para... E Lázaro estava lá, sepultado há 4 dias. Veja que lição o Senhor nos ensina, veja que maravilha, que poder da oração, do louvor, do clamor a Deus. Então, Jesus ensina para eles entenderem, para eles saberem que foi o Senhor que me enviou. Eu estou aqui, é porque o Senhor me enviou. Então, eles sabendo disso, eles vão também aprender a glorificar, e nós já sabemos. Então, aprendamos isso, meu irmão. O Senhor que cura, é o tema que eu estou falando. Então, olha só, não duvide do poder e da autoridade do nome de Jesus. Não murmure, porque ainda não chegou, não recebeu a resposta, porque ainda não foi do seu jeito. Não murmure, porque não foi assim, não foi do jeito que você pensava. Glorifique a Jesus e adore ao Senhor para que Ele faça do jeito dele. Peça com fé, sabendo que o Senhor tem o controle de tudo e pode todas as coisas. Não estipule prazo para Deus responder a sua oração. Ore, clame e espere no Senhor. Como o salmista Davi diz, esperei com paciência no Senhor. Tá? E por último, clame e adore. Adore ao Senhor em primeiro lugar, quando você estiver orando. Adore, louve, exalte, não é? Faça como Jesus fez aqui e nos ensinou de maneira maravilhosa. Amém, meus amados? Que o Senhor vos abençoe abundantemente. Hoje nós temos 2 aniversariantes e nós vamos orar. Os irmãos que estão aqui comigo na live, nós vamos orar por essas pessoas. É o Vinícius Ferreira, não é? Vinícius é o filho da irmã Tânia, do irmão Alexandre, é o primogênito. Esse jovem é uma bênção na igreja. Então ele hoje está completando mais um ano de vida, né? E nós vamos orar por ele. E também a irmã Catarina Farias. A irmã Catarina também é membro da igreja. E ela está
recebendo esse presente de Deus hoje, mais um ano de vida. E tudo isso para a glória do Senhor. Vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, viu, meu irmão? Ore, não esqueça de orar. O presbítero Joel, nós temos um jovem senhor que é sobrinho da irmã Graça, é o Wilson, está internado lá em Goiânia, está orando, falei com ele agora há pouco, orei por ele, mas ore por ele, ore pelo Wilson, para que o Senhor sare, cure, que ele tenha a cura dada pelo Senhor. Então não esqueça de orar pelas pessoas enfermas, viu? E por todos que estão enfermos, amém? Vamos orar pelos que estão aniversariando, depois nós oraremos pelos outros pedidos. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesse momento, de podermos falar da Tua Palavra, de poder ministrar a Tua Palavra e saber que os Teus filhos estão sendo edificados, assim como eu sou edificado cada vez, Senhor. É maravilhoso isso, como é maravilhoso. Senhor, te louvamos então e que sejam impactados cada um, tanto os que estão agora quanto os que irão ver depois esta live. Senhor, esta mensagem, que eles sejam impactados pelo Teu poder. Querido Deus, nós queremos Te clamar agora pela vida do Vinícius. Senhor, o Vinícius está completando mais um ano de vida, recebendo esse presente de Deus. E que, ó Senhor, nesse ano seja um ano de bênção, de vitória, de realizações em Cristo Jesus, na vida do Vinícius. Esse jovem que é uma bênção na igreja, na obra de Deus, faz um trabalho maravilhoso. Que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja, que o Senhor o livre de todo mal e que ele tenha saúde, tenha alegria, graça, unção e poder do Senhor cada vez mais para continuar esta jornada maravilhosa que é a vida cristã. Em nome de Jesus nós abençoamos o Vinícius com toda sorte de bênçãos. Assim também, Senhor, te clamamos pela tua filha Catarina, que está hoje recebendo mais este presente de Deus, mais um ano de vida. E que seja um ano assim, que ela veja o agir de Deus profundamente na sua vida, na vida da sua família, no seu lar, em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor dê saúde para ela, que o Senhor dê alegria, que ela tenha a alegria do Espírito cada vez mais na sua vida. Que a tua unção, a tua graça sejam abundantes sobre a sua vida. E que, ó Deus, nenhum mal venha suceder à tua filha, e nem praga alguma venha chegar à sua casa. Nós abençoamos ao Vinícius e a Catarina, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos vindas do Senhor. Querido Deus, nós clamamos pelas pessoas que estão enfermas, teu filho, o presbítero Joel, que está... Graças ao Senhor, o Senhor tem o controle da sua vida, ele está caminhando, está melhorando, mas que logo ele fique restaurado dessa enfermidade, Senhor. Ao Wilson que está lá no hospital, lá em Goiânia, que o Senhor toque com o teu poder disponível e dá saúde ao Wilson, Senhor, para a glória do teu nome. E a todos os outros que estão enfermos, meu Senhor, tem misericórdia, derrama sobre eles a unção de cura e eles venham a receber saúde dada pelo Senhor. Tantos que estão em hospitais, em casa, todos, seja qual for a enfermidade, em o nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos espiritualmente, cura-os, meu Senhor, cura-os, convence-os do pecado, da justiça e do juízo, e que eles venham e se voltem para Jesus e digam: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Cura a enfermidade espiritual na vida deles. Querido Senhor, nós te clamamos por governantes justos e sábios, que hajam com sabedoria e justiça, mas somente vinda do Senhor. Porque a justiça real, pura e verdadeira é a do Senhor. A sabedoria real, pura e verdadeira é a do Senhor. Então nós pedimos, Senhor, dê sabedoria a estes homens, mulheres que estão investidos de autoridade, quer seja na área federal, estadual ou municipal, no executivo, no legislativo, no judiciário. Que o Senhor dê sabedoria e que eles hajam com justiça, a tua justiça, em o nome de Jesus. Senhor, te clamamos por uma igreja forte, ó Deus, que volte para a essência do Evangelho. Ó Senhor, em nome de Jesus, que a tua igreja seja essa igreja forte, não porque tenha muitos membros, ou seja o que for,
mas porque tem o poder do Espírito Santo agindo nela. Essa é a igreja forte, a que tem o poder do Espírito Santo agindo nela. Em o nome de Jesus, te clamamos para que sejam restaurados os valores bíblicos na família. Que a família tenha prazer em orar, tenha prazer em estudar a palavra de Deus, que as famílias tenham prazer em cultuar a Deus, em adorar ao Senhor e exaltar o seu nome. Que tenham motivação, saudade dos cultos, estarem nos cultos, participando dos cultos, para adorarem ao Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor, porque nós cremos que só o Senhor pode fazer. No nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, meus amados? Então, queridos, eu quero só cumprimentar você que chegou depois aqui na live, com a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe abundantemente, com toda a sorte de bênçãos. E não esqueça, se você ainda não é inscrito lá no canal Pastor Geraldo Lima, lá no YouTube, vá lá, se inscreva, que lá tem todas essas lives que eu faço aqui. E tem outros também. Então vá lá e se inscreva, dê o seu like, toque o sininho para você receber as notificações, ok? Então, meu amado, que você tenha um final de semana abençoado, cheio da graça do Senhor, no poder do Senhor. Vamos dizer juntos? Continuamos cantando o hino da vitória. Aleluia! Que o Senhor te abençoe abundantemente, com toda sorte de bênçãos, você e a sua família, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.